Sejam bem-vindos. Que bom recebê-los aqui, gente. Hoje eu tenho uma convidada que eu considero também especial, a Luciana Casotti. A Lu vai contar para vocês um pouquinho da experiência dela com o novo paradigma de movimento, com o método AYAMA, tá bem? Oi, Entrou! Cássia! Ei, minha querida, tudo bem? Tudo bem? E com você? Como que tá? Também, graças a Deus, tudo em paz. Primeiramente, minha querida, muito obrigada por ter aceitado tão prontamente o convite que eu te fiz. Estou muito feliz de você Imagina. estar aqui. Eu que estou feliz, Cássia, é um prazer estar aqui. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho e eu gosto sempre de estar bem acompanhada, com pessoas especiais ao meu lado. Então, para mim, é um privilégio estar aqui com você. Agradeço o convite, tá bom? Que bom, minha querida. Então, estamos, graças a Deus, na mesma sintonia e isso é muito bom, não é? Isso é Eu muito sempre bom. sinto, né, que o universo, ele traz para a gente mesmo. Eu cada vez mais tenho a convicção, né, dessa forte e poderosa lei da atração que traz para nós realmente pessoas, situações, circunstâncias que ressoam plenamente com o que a gente tem no coração. Então, ter uma pessoa com você, com esse sorriso lindo, uma Imagina, pessoa muito doce, de uma vibração muito bacana, estar imagina. comigo, eu também me sinto privilegiada, pode ter certeza disso, viu? Puxa, você falou uma coisa super interessante, né, Cássia? O universo, ele dá os sinais pra gente, né? Basta a gente estar atento a isso. Então, eu já acompanho o seu trabalho há bastante tempo, desde o coração da contrologia. E Olha, aí eu falei, quem é essa pessoa que faz essas reflexões na contrologia? Porque eu adoro estudar contrologia, a fala de Joseph Pilates. Então, eu já me identifiquei com o seu trabalho desde a época dos workshops. E aí, depois de um tempo te acompanhando aí nas redes sociais, coincidiu de você divulgar os workshops no momento que, assim, ideal para mim. Eu falei, poxa, eu acho que esse é um momento legal para eu conhecer a fundo essa prática. E aí foi um sinal, assim, por um acaso, quer dizer, um acaso que, na verdade, sim. né, eu fiz os workshops com você e tá sendo, né, foi uma experiência muito legal e tá sendo ainda, tô bem encantada pelo seu trabalho e admiro muito o seu trabalho, viu? Então, por isso que é muito legal estar aqui conversando com você. Que bom, Lu, fico Tá me ouvindo feliz. bem? Tô Você te tá me ouvindo ouvindo? super bem, você Tá bom de também fone, tá? né? O Também. fone realmente faz uma diferença Ajuda, bem né? considerável. Agora vamos Ajuda. perguntar aí para nossa audiência, para o nosso grupo. Gente, sinaliza aqui para nós se vocês também estão ouvindo bem, se o som meu e da Lu tá legal para vocês, para que a gente possa continuar aqui nessa vibe e sabendo que vocês estão acompanhando aí bem. Tá Tudo bem. ótimo, que bom. Então tá indo bem. Podemos. Legal. Aí, tá ótimo. Muito bem, Lu. Então, fico feliz, né? Eu não estava lembrando que você me acompanhava desde a época do coração da contrologia, né? Desde essa época. E eu fico feliz, assim, porque eu sei, né, que geralmente eu atraio pessoas assim, igual o Fred da semana passada, né? Aham. Fred também é uma pessoa, assim, que tem um amor muito grande pela contrologia, por Joseph Pilates, e agora você também, né, confirmando isso, que também tem um profundo respeito e uma vontade, né, de entender melhor a contrologia, Sim, sim. assim como eu, né? Uhum. E, bom, eu gostaria de te perguntar primeiro isso, então, né? Na sua opinião, minha querida, o trabalho, né, esse novo conhecimento, esse novo paradigma que eu intitulo como Ayama, o que é que você acha que ele nos aproxima dessa essência vamos falar da contrologia, a essência da contrologia? Qual a sua opinião sobre isso? Ah, Cássia, muita relação, né? Corpo, mente, espírito, para começar.
essa tríade que você precisa realmente aprofundar um conhecimento muito profundo de si mesma, né? Através de várias técnicas, do método Pilates, que é uma delas, mas o que eu achei muito interessante no método Ayama, eu gosto muito de falar sobre a respiração. Eu sempre falo para os professores lá no estúdio, inclusive o pessoal tá aí, tem alguns que ótimo. globais aí com a gente. Então, eu sempre falo, turma, vamos observar a respiração do nosso cliente, né? E a nossa respiração também, porque assim, eu acho que eu senti muito que o método Ayama explora de uma forma muito explora mesmo essa expansão da respiração em todos os sentidos, porque a respiração, para você conseguir, né, adquirir os benefícios de uma respiração consciente, você precisa estar muito consciente, né, desenvolver Sim. muito essa percepção. Então, é um trabalho que precisa muito, que é o que me chamou muito a atenção no Ayama, é a interocepção. É você olhar para dentro, é você realmente despertar esse interesse, né, em saber o que acontece dentro de você. E para isso, a gente precisa proporcionar alguns momentos para isso. A nossa rotina, o dia a dia, a gente está cercado de muitas coisas acontecendo o tempo todo. Então, eu digo assim que a prática do Pilates, para mim, já me traz isso. E eu acho que agregar outras práticas que se conversam é muito interessante, porque são experiências que positivas, no meu caso, foi muito positivo, e só veio a acrescentar, a confirmar mesmo a importância desse trabalho da respiração para a expansão da sua consciência, para expandir os seus espaços internos, para você realmente, né, entrar em contato consigo. Então, assim, eu faço muito isso, eu me identifiquei muito com você quando você fala sobre a respiração. Então, é uma coisa que eu acho que os professores até podem confirmar lá no estúdio. Um foco, assim, eu acho que é o ponto de partida para você conseguir acessar aquele cliente, aquele aluno, para você conseguir desenvolver uma abordagem, né? Interessante e direcionada para cada pessoa. Você consegue descobrir várias coisas observando a respiração do seu aluno e do seu cliente. Não é diferente com a gente, né? Sim. Então essa experiência com a prática do Ayama que eu tive contigo até agora me faz despertar esse interesse de querer observar muito mais o que acontece aqui dentro. Então, eu sou muito curiosa, Cássia. Eu gosto de buscar experiências novas para o meu corpo. Então, eu pratico várias técnicas, porque eu gosto, me sinto bem. Também sou muito seletiva, não saio praticando qualquer técnica. Eu preciso me identificar, de fato, para eu aplicar no meu corpo. E aí, eu vou testando isso em mim, porque eu acho que a gente precisa entender como tudo isso funciona para a gente poder transmitir isso para os nossos alunos, para a gente poder ajudar as pessoas. Então, o Ayama explora, assim, de uma forma muito interessante, muito profunda, a respiração e a interocepção, que é essa vontade de ficar aqui dentro, descobrindo o que está acontecendo, identificando o que tem aqui de interessante. Então, assim, nesse sentido, para mim, eu já tô até com vontade de fazer uma prática agora. Só de falar já me dá vontade de, sabe? É muito gostoso, uma Ai, que sensação bom, Lu. maravilhosa. E eu fico assim muito feliz de você ter falado algo que para mim é uma fala mágica, né? Uhum. Então que o Ayama ele ajuda nessa expansão da Sim. consciência. E Uhum. não tem como a gente expandir consciência, né, Lu, sem Sim, a gente estar conscientes, como você falou, com certeza. conscientes do corpo, de como eu respiro. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, que arrebatou o meu coração nesse trabalho? Quando eu fui, né, estava no meu processo de estudo, de conhecimento,
eu já era praticante de yoga, né? Sim. Mas era muito difícil para mim no yoga, né? Eu não tinha a capacidade eu não conseguia me concentrar para meditar. Minha Sim. mente, eu não conseguia que a minha mente parasse, né? Eu estou falando da Cássia, eu não estou falando que o yoga não Aham. faz isso, não. É Sim, a sim. Cássia, a experiência minha, né? E aí eu não conseguia. E para mim era uma luta, era aquele, ai meu Deus, agora é a meditação. Ai, aí já me dava aquela afliçãozinha Aquele interna, né? anseio. Exatamente. E aí, eu nunca conseguia acompanhar os pranayamas que a Aham. professora passava, né? Eu estava Sim. sempre ou adiantada ou atrasada, porque eu não conseguia acompanhar. Porque verdadeiramente eu não tinha expansão respiratória, eu não respirava, né? Só que eu não sabia disso. O negócio é esse. Eu não sabia disso. E então, quando eu fui trazendo para o meu corpo o conhecimento que eu estava ganhando, né? E que aí eu fui conseguindo essa expansão e conscientizando de que eu estava presa. Então, a primeira coisa foi essa: nossa, Sim. eu não respiro. É por Uhum. isso que eu não consigo acalmar minha mente, é por isso que eu não consigo acompanhar os pranayamas, é por isso que eu Sim. fico aflita, porque eu não consigo, eu estou presa. E então, foi nesse trabalho de aplicar em mim esse novo paradigma nas minhas práticas, porque aí eu vinha para casa, né? Final de semana, meu final de semana era eu praticando comigo mesmo, especialmente quando eu não tinha condição de fazer isso durante a semana. E Uhum. aí mudou, né? A minha respiração mudou, a minha respiração expandiu. Aí o que aconteceu? A minha ansiedade diminuiu Sim. muito. A minha mente tagarela ficou silenciosa, que era uma coisa que eu jamais imaginei que isso fosse capaz de acontecer, mas Aham. ela silenciou e justamente por isso. Então, assim como você, né, está encantada com como o Ayama nos traz para uma conexão profunda Sim. e Sim. forte, foi o que eu senti, sabe, Lu? Então, para mim, não foi através, por exemplo, do caminho do yoga que eu consegui isso, foi através da minha Aham. fáscia, né? Foi através do meu Sim. próprio corpo, da minha fáscia. E Sim. eu lembro que você falou isso, né? Que você fez um comentário no Sim. final do workshop. Você falou, Cássia, eu preciso falar. Eu quero falar porque você tinha ficado muito encantada de como a gente podia ganhar essa expansão. Eu gosto de falar praticamente fazendo nada, apenas Sim. usando a mente, a Sim. imaginação. A imaginação. Conta para a plateia, para o Blá, blá. público, para o auditório. Pro Conta, auditório. conta para o auditório, Lu, como foi a sua vivência? O que te encantou nesse, né, qual a prática que a gente fez que te encantou nisso? Assim, que você sentiu essa conexão profunda que a imaginação afeta o corpo. Olha, Cássia, assim, desde o início, eu acho que você também conduz de uma forma muito interessante, né? Todos os comandos. Eu acho que isso é muito importante também, porque. E isso me faz também refletir, e eu acho que isso deve ser uma reflexão para todos que trabalham com movimento, né? É como você pode acessar aquele aluno, aquele corpo, aquele cliente, né? Então, eu acho que começa por aí, pelo comando, né? Então, você tem um comando muito, muito respeitoso, assim, muito gentil. Eu sempre falo, eu uso muito essa palavra, o Anderson também fala, movimenta o corpo com gentileza, né? Porque é exatamente isso, a gente pode buscar entender, encontrar esse lugar de uma forma gentil mesmo. Você entendendo Sim, como que o seu corpo responde àquilo, né? Então, bom, a prática inteira, do começo ao fim, assim, é até difícil de escrever, sabe? Porque é muito sensorial, né? Você sente em você essa vontade mesmo de descobrir o que está acontecendo ali. Então, todos os exercícios, quando você começa falando da bolinha da consciência, né? Porque a bolinha da consciência é muito interessante. Eu tenho aplicado muito em que mim, bom! principalmente, nas minhas práticas, porque assim,
quando você consegue visualizar, quando você consegue desenvolver, né, essa visualização no seu próprio corpo, de fato o movimento acontece. De fato, a liberação da respiração acontece. E é um processo meio que natural, né? Eu acho que é orgânico. O corpo é uma questão mesmo de você olhar para dentro, né? De você... Eu adoro essa fala, orgânico, é orgânico, adoro isso. É orgânico. Então, é exatamente o que eu falei, né? É você separar aquele momento para você desenvolver essa prática, mas de uma forma muito, muito profunda, né? E eu senti isso muito em toda a prática, em toda. Não tem um exercício ou outro que eu fale, foi assim. Na prática inteira, do começo ao fim, esse modelinho de tensegridade, né, que a gente usa para explicar, eu senti o meu corpo o tempo todo ganhando Lu, aquele meu espaço. Deus. Lembra Conta quando isso aí, lembro. Conta isso. Você fez uma prática muito interessante com as rotações de coluna. Eu recentemente fiz um procedimento que eu tô com uma aderência de cicatriz e para fazer as rotações de coluna, né? Eu tenho sentido um pouco de dificuldade, porque é normal, é um processo, sim, vai melhorar. Mas você utilizou algumas técnicas com o Ayama que me fez fazer a rotação da coluna, me ajudou a executar, fazer o movimento de rotação. E a gente sabe que essas espirais, elas são incríveis, né? Para a nossa saúde, de uma forma geral. Isso, então, as espirais, o corpo é todo em espiral, né? Então, quando eu senti isso, você utilizou alguns exercícios, na hora eu senti o meu corpo ganhando espaço, minha caixa torácica expandida em todos os diâmetros, a coluna alongada e o espaço interno. É até difícil de escrever. Um espaço muito... É difícil de escrever, porque é um espaço porque é muito... sensorial. Exatamente. Justamente por isso. Exatamente por isso, porque é um trabalho muito profundo. Não dá para você explicar, só você sentindo mesmo. Aí é uma outra parte que eu falo, né? Que o Ayama, ele vai ainda mais... Ele nada fluindo lado a lado com a contrologia, sim, né? Total. Porque Joseph Pilates falava, eu posso explicar o meu método em palavras, mas você só vai entender fazendo. Sim, sim. E o Ayama, todo o potencial do Ayama só é entendido assim. Visceralmente, eu falo, né? Organicamente, a gente tem que sentir. Não há como explicar. A gente explica... Coisa, exatamente. Isso que você falou é um ponto que eu ia tocar também. Porque é muito diferente, né? Você fazer um movimento, você fazer um exercício, né? Sim. E você fala muito sobre isso na sua prática. E eu tenho usado muito isso com os clientes. Que bom. É incrível quando você fala assim, vamos sentir o exercício. Porque a gente, sem perceber, é difícil você colocar assim, dependendo da condição, né? Que o seu aluno se encontra naquele dia, é difícil você falar, se concentra, aluno, vai lá, concentra. Eu quero que você... Não é bem assim, não é bem assim, né? Então a gente sabe que é todo um processo, é uma abordagem que envolve a condução do instrutor. Então, é o sentir, é você utilizar, né, possibilidades, e o Ayama faz muito isso, e eu gosto muito disso, eu tenho utilizado muito isso nas minhas aulas. É como abordar aquele cliente, como fazer com que ele sinta o exercício, porque é muito fácil ligar o piloto automático, né? Vamos Super! Lá. Vamos lá, 100. Aqui então, você sabe, só te cortando um pouquinho, o piloto é tão automático que a gente nem liga ele, ele liga sozinho. Ele liga sozinho, ele é tão automático que ele liga sozinho. Ele liga sozinho. E se a gente não cuidar, a gente entra facilmente. Exatamente. Para tudo.
Você vai beber um copo de água, você não está prestando atenção ali, porque você está bebendo água. Então, assim, para coisas básicas do dia a dia. Então, eu acho que isso é uma coisa também que é muito interessante, é você conseguir sentir o movimento, sentir o exercício, a proposta, onde você pode chegar, e você também identificar no seu corpo até onde você pode ir, de uma forma confortável, respeitosa. É por isso né? tudo que você está falando, Lu, que eu fico assim, tão feliz de ouvir essa fala, que você não tem a noção, sabe, assim, de ver como você se integrou na proposta, na essência, mesmo porque isso aqui não é absolutamente novo para você, porque você tem um Sim, estudo amplo de várias sim, técnicas, e sim, isso favoreceu você, né, sim, a abraçar isso ainda com mais facilidade sim. e com aquela sensação, não, isso daí é que eu quero, isso daí é que eu preciso, né? E é como eu te falei, né, Cássia, assim, eu estudo, eu gosto de estudar, eu sou muito inquieta nesse sentido, mas é uma coisa positiva, eu gosto, me faz bem, Aham. eu sou curiosa, eu quero saber. Então, quando você começou a falar sobre o método Ayama, eu falei, o que é o método Ayama? Então, na minha cabeça, o que será o método Ayama? E aí eu vou investigar, eu vou querer saber. E as experiências foram muito positivas. Então, eu busco experiências positivas. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, buscar experiências positivas e compartilhar com as pessoas, é claro, né? Então, a gente não guarda nada pra gente, a gente compartilha o que é bom para você, pode ser bom para o outro. Então, assim, eu sou muito seletiva, de verdade. É como eu falei, eu não pratico uma técnica que eu não observe que tem um estudo por trás, que tenha um embasamento, né? E eu acho muito interessante como você consegue aliar tudo isso, porque a gente busca evidências científicas, eu sou muito a favor disso, eu acho que a gente é sensorial, precisa sentir, mas a gente também precisa saber, né? E estudar, investigar um pouco mais isso. Com Então, certeza. tem um embasamento por trás também, que é uma coisa que me interessa. Eu gosto de entender as coisas também no racional. No sensorial, muito Claro, importante, claro. Tem mas coisas o que a pé na gente. terra, né? Exatamente. A gente só vai sentir, são técnicas assim como a Yama, você vai praticar e você vai sentir no seu corpo. Mas é muito importante quando tem um embasamento por trás. Então, isso também me chama muito a atenção. Eu acho que você é uma estudiosa da fáscia e eu também gosto muito de estudar. O método GDS, eu não sei se você conhece, que é um método também que estuda, né, sobre, através das fáscias, né, essa visão mais holística. E eu vejo que tem muito, assim, as técnicas, né, se conversam e eu acho que a gente tem que buscar isso, né? Experiências positivas pra gente, porque a gente merece, né? E para Exatamente. poder proporcionar para os nossos clientes, para os nossos alunos. Ô Lu, e é justamente por isso que eu tô aqui, sabe? Assim, porque eu sempre fui uma pessoa de compartilhar. Sim. Curiosa também, né? Tem alguma coisa que aparece ali, fala, o que que é aquilo? Não, deixa eu ver, deixa eu conhecer. É bom, é positivo, vou nessa, vou junto, né? Uhum. E Eu foi faço muito exata, isso. e foi exatamente isso que me levou, né, para o caminho da fáscia, que foi sem volta. Eu abri a porta, entrei, a porta bateu atrás de mim. Tá, você não pode voltar mais, não tem jeito, né? A porta bateu Uhum. e eu só fui em frente, né? Então, o que foi para mim algo tão transformador, primeiro eu ter descoberto, primeiro eu descobri a pelve, como a minha pelve era Primeiro você descobriu. completamente trancada, corrente, cadeado em todos os cantinhos da pelve, Ai, a ai, minha ai. pelve era assim, e eu Uhum. não sabia, né? Porque eu não tinha consciência, porque eu nunca tinha entrado dentro do meu corpo, porque eu era muito boa em saber onde estava meu ombro, onde estava minha cabeça, se meu Sim. cotovelo estava muito esticado ou se ele não estava, aonde estava a minha perna. Eu, como bailarina, né? Na hora Uhum. de fazer aula, eu lembro disso.
aí quando eu dava aquela olhadinha assim pro espelho para ver a altura da perna, eu lembro sempre do meu mestre falando, jamais olhe para o espelho, o bailarino tem que sentir aonde está a sua perna. Então, eu como bailarina, eu desenvolvi essa capacidade proprioceptiva muito bacana. Sim. Só que eu não tinha capacidade interoceptiva Sim. nenhuma. E aí que foi que me encantou, porque eu senti, eu não vi, não é externo, eu senti a minha pelve presa. E aí, nos primeiros 5 dias que eu passei com a Karen, foi algo assim, tão mágico, que eu vi a felicidade subindo dentro de mim, assim, sabe? Uma alegria interna que eu não sabia de onde vinha. Depois eu vim a entender que era porque eu estava liberando a minha pelve, né? Exatamente isso que eu ia falar, você está liberando. Exatamente. E foi a sensação que eu tive e que eu acho que eu vou ter se eu continuar praticando. Eu acho que essa é uma busca, né? Sim, claro. Porque às vezes a gente trabalha com várias técnicas, a gente já fez várias, você, yoga, eu gyrotonic, pilates, enfim, a gente vai praticando várias técnicas. Às vezes a gente acha que a gente tem uma expansão torácica, né? Às vezes a gente exatamente. acha que a nossa respiração tá legal. E aí você percebe que você pode ir um pouquinho além. Mas... E que aquilo te faz bem. E aí exatamente. É onde você vai buscar. Então, eu acho que é um processo constante. Eu faço muito isso, eu estou muito nesse momento agora, de buscar mesmo experiências, né? Que me tragam sensações positivas. E de verdade, assim, tô falando com você, eu já quero fazer uma prática, porque é muito gostoso. Então, assim, te envolve profundamente, é um trabalho muito profundo, muito intenso. E a gente vai descobrindo, né? Cada lugarzinho do corpo. Isso é que é mágico, que a gente vai descobrindo. Então, a minha pelve eu descobri, eu já comecei a me sentir tão bem, que eu voltei pro Brasil e falei, meu Deus... Gente, todo mundo tem que saber disso. Eu já cheguei no estúdio, né? Coisa que eu falo muitas vezes com o pessoal em curso. Falo, gente, vai com calma, pratica, sente primeiro. Mas eu já tinha sentido de uma forma tão intensa lá, que eu já cheguei falando, gente, eu preciso contar para vocês um negócio. Mas isso é maravilhoso, né? Então, assim, a vontade de compartilhar aquilo que é positivo, né? Exatamente. E depois eu descobri com Mary Bowen como a minha caixa torácica era fechada, né? E aí eu entrei nesse processo de descobertas, sensações, sentimentos, né? E tudo, a né, caixa foi mudar, exatamente, tá tudo ali, você não exatamente. A gente exatamente. não separa a mente do corpo, né? Exatamente. E nem sempre a gente está 100%, concorda? Nem claro. sempre. Claro. Nem sempre você está 100% no seu equilíbrio, em todos os sentidos. Exatamente. E aí é onde você fala, opa, né? O que eu vou buscar nesse momento para eu me ajustar? Porque você pode, o corpo se autorregula, desde que você vá buscar, possibilite, né? Possibilidades para esse corpo conseguir chegar exatamente. naquele lugar. Então, até é isso que eu ia falar, só te cortando, que eu me perdi, sobre justamente a fala do Ayama, né? Da gente ser parceiro do corpo. Sim. Eu entendi, essa fala veio assim de dentro de mim, né, gente? Agora eu sou parceira do meu corpo. Meu corpo é inteligente, é autorregulável, ele sabe o que fazer. Poxa, eu só estou atrapalhando ele. Basta a gente oferecer, né, essas possibilidades. Exatamente, querida, e eu exatamente. acho que esse olhar, Cássia, ele é muito profundo mesmo. E de verdade, você tem que buscar isso, porque senão você não identifica o que está acontecendo. Você vai empurrando com a barriga, né? E quando eu falo assim, eu falo da gente que trabalha com movimento, mas eu falo o que acontece com todo mundo. Então, com os nossos clientes. Então, começa aqui, o processo é aqui, aí. Mas eu acho que para você poder compartilhar isso com as pessoas e desenvolver, trabalhar dentro de uma abordagem que realmente vai trazer benefícios para o seu aluno, eu acho que você tem que estar muito conectada com você. E também conseguir enxergar isso, desenvolver essa sensibilidade. Isso aí. Para você conseguir acessar
e utilizar a abordagem mais adequada naquele momento, com aquele cliente. Então, Por isso que eu digo, quando eu dava o curso, né, de Fáscia e Pilates, eu já dizia, começava o curso assim. Eu acho até que eu falei isso com vocês também nos workshops do ano passado. Falei, gente, esse conhecimento é primeiro para você, para a sua vida, sim, não é para o sim, seu. Não falei isso? sim, Isso sim, não é para o seu trabalho, né? Porque o trabalho, ele é um reflexo da gente. O que a gente faz, o que a exatamente. gente dá, é um reflexo da gente. Então, a importância de se trabalhar com o sensorial, de se Sim, trabalhar com o corpo, né? De se trabalhar com o movimento, que é algo super, assim, dinâmico, e o movimento tem a ver com as nossas emoções, como é que eu com estou, como é que eu certeza. estou hoje, esse O olhar que corpo, você fala, exatamente, o corpo não é? você vai olhar e vai conseguir fazer a leitura daquele corpo. E ali, Exatamente. e o psicocomportamental, ele vem à tona, né? Então, o que você sente, as suas emoções, você vai observar ali. E é importante que a gente identifique isso. Eu acho que, assim, aquele flash, sabe, que você dá no aluno. Estou falando do aluno porque a gente trabalha com movimento, mas Sim, é claro. um trabalho nosso, mas a gente que trabalha com movimento, a gente precisa conseguir enxergar isso. E para isso você tem que desenvolver muito essa sensibilidade, bater o olho e falar, opa, né? Aqui está mais fechado, essa caixa torácica está mais aberta, por que que essa coluna não flexiona? Por que que essa coluna Exatamente. tem dificuldade de estender? Isso não é simplesmente uma questão biomecânica, né, Cássia? Isso, claro, A gente exatamente. não É por pode olhar do isso. ponto de vista mecanicista, né? Ah, é a biomecânica. Não, porque o músculo tal precisa. Também. Mas eu acho que muito mais do que isso é você conseguir realmente utilizar a abordagem adequada para aquela pessoa. E para isso você Aham. tem que ter, o instrutor tem que ter uma sensibilidade que é muito importante e você precisa desenvolver em você antes Exatamente. para Era você isso que eu ia, conseguir que eu entender, ia né? falar. Justamente se o instrutor ele não tem a vivência nele, ele não tem como desenvolver esse olhar mais aguçado. É Sim, impossível, é sim. impossível. Tanto é que uma vez eu estava dando, né, um curso aqui em Belo Horizonte e teve uma outra aluna antes desse episódio que falou assim, ai, Cássia, eu tô com a síndrome do instrutor. Aí eu falei, o que é síndrome do instrutor? Eu não conheço. Aí ela, uai, o instrutor que dá aula, mas não pratica. Ah, não, você vai me desculpar, mas essa Uhum, síndrome eu acho que ela tem remédio para ela. sim, Ela pode ser facilmente descartada, né? Porque sim, não entra na minha cabeça a pessoa que trabalha com o corpo, trabalha com movimento, quer ajudar as pessoas a melhorarem, mas não se cuida, com mas certeza, não se ajuda, né? com certeza. Então, eu falei, não, essa síndrome aí tá errada. E aí, olha só que coisa interessante. E eu estava num curso aqui em Belo Horizonte, no meu estúdio, fazendo, acho que era o módulo 2, se eu não me engano. E aí, era um módulo de mais prática, né? E as pessoas assim, ah, eu não consigo fazer esse não porque meu punho dói. Ah, esse aqui, nossa, minha coluna Hum, dói. Ah, não sei o que, meu quadril dói. Ah, esse aqui eu não consigo por causa da minha torácica. Nossa, me dói. Ah, eu não consigo assentar porque minha lombar dói. Eu falei, peraí. Gente, olha só. respira, É, respira. eu acho que todos nós temos o direito de ter dores e Sim, desconfortos. Nós sim, somos instrutores, não quer faz dizer que a gente é parte. super-homem, mulher maravilha, que ninguém, o instrutor não tem problema nenhum. Nós podemos ter, mas naquele momento eu chamei a atenção delas porque eu sabia que era a realidade de todas ali, a falta da Uhum, prática. Eu falei, sim, gente, todas vocês aqui são instrutoras do método de Pilates, que é um método que tem uma fama muito poderosa de ajudar as pessoas a tirarem sim, dor. E vocês sim, todas estão aqui, com pessoas dor. de 28, 32, 34 anos, cheia de limitação de movimento, gente.
olha só, alguma coisa está errada aí, né? Aí elas ficaram assim, me olhando naquele momento, né? Mas refletiram. Por quê? Não é que não pode ter dor, mas é que está faltando autocuidado, né? Sim, Essa sim, questão sim, de sim, sim, sim. praticar, não é praticar porque eu tenho que praticar, Não, porque eu dou aula, mas é não. para você honrar aquilo que você fala, Exatamente, não é isso? exatamente, exatamente. Como você vai propor algo que você não pratica, né? Eu Então, gosto muito de falar também, se você vai, uma vez eu fui com a minha irmã, né? Um cardiologista gordo, sabe aquela camisa assim, que quando abotoa, os botões ficam até meio, fica até espaçado assim na frente, suando, sim, sabe? Aí eu fui lá com ela e tudo, aí a gente saiu e falando assim, aí ele falou com ela, olha, você precisa se exercitar, você faz exercício? Não, você precisa se exercitar. Aí eu lembro que ele estava assim com óculos baixo, assim, escrevendo, aí ele olhou para ela assim, eu tô falando para você se exercitar e não parece que eu aqui me exercito muito não, né? Não é, o negócio é incoerente. Eu era menina na época, eu era nova, e eu falei assim, puxa vida, gente, que vergonha. Na época eu falei, pô, que vergonha. O cara tá te mandando fazer exercício e dá para ver ali claramente que ele mesmo não faz. Então por que ele tá falando para você fazer se ele não faz? exatamente, Né? Essa exatamente. coerência de fala e atitude, eu acho que é muito importante na, é, na elevação do trabalho, sabe? Na Sim, consistência do nosso trabalho. Isso é muito sim, importante, né? Porque fundamental. exatamente. Então, eu fico muito feliz, sabe, Lu, de ouvir você, porque de uma pessoa, né, que estuda, que conhece outras técnicas, então você falar comigo, né, com uma fala tão assim, consistente sobre o Ayama, eu só tenho que te agradecer e ficar muito feliz, porque eu me sinto honrada de ouvir você, né, uma Imagina, pessoa que tem um Cássia. bom conhecimento e uma boa experiência, de dar esse crédito, né, para o Ayama. Isso me dá uma alegria muito grande, né, de receber isso de um outro profissional, que a gente receber isso de aluno já é algo Sim, maravilhoso, né? Mas a gente sempre exatamente. fala, o aluno, ele não sabe, ele tem a noção de valor do seu trabalho, mas sem saber exatamente o que o trabalho significa. Consegui me expressar Sim, bem é aqui? Porque ele não é da profundo. área. Sim, O sim, aluno não sim, é da área, mas sim. o profissional que é da área e consegue fazer essa leitura, então isso me deixa mais feliz por estar passando essa mensagem, né? Porque Joseph Pilates, ele tinha, na realidade, né, uma preocupação com o bem-estar das pessoas. Ele não Com estava certeza, preocupado em exercício, em formato de exercício, ele com queria certeza. conscientizar as pessoas, né? E isso sempre foi muito profundo para mim. A minha missão é inspirar, motivar as pessoas a quererem se apaixonar por si mesmas, né? E Quererem se cuidar. e é uma pena, né, Cássia, que muitos instrutores de Pilates, falando do Pilates, né, Sim, olham o método dessa forma, né, como uma sequência de exercícios e uhum. simplesmente isso. Então, assim, eu vejo até você fazer umas reflexões aí, você colocou uma esses dias muito interessante. A Ju tá aí, uma amiga minha, ó, Ju, a Ju Araújo aqui, ó. Araújo. A Ju, a gente conversa muito e a gente faz várias reflexões. E ela, Lu, então a gente fica refletindo sobre as falas de Joseph, né, Ju? E é interessante, assim, como você também valoriza muito isso, porque eu acho que a gente que trabalha com método, a gente precisa aprofundar não só essa questão, como eu falei, do exercício, do repertório, não é só isso. É um trabalho muito profundo e muito do que você fala da prática do Ayama, muito dentro da prática, eu identifico muito uma relação muito grande com o que Joseph falava. Então, é tudo ali, é gastar menos energia, é você se movimentar com prazer, é o equilíbrio, né, do seu corpo, mas não é só o equilíbrio físico,
é o equilíbrio mental, espiritual, emocional, então tá tudo ali e o método, né, se a gente for ler o livro, a gente encontra isso e não é só a prática do exercício que vai te trazer isso, né? São outros pilares, né, que você precisa olhar de uma forma com cuidado e praticar isso para você entender de fato o que é a contrologia. Então, o Ayama tem muito essa relação. Eu acho que a experiência que eu tive praticando me remete muito os objetivos mesmo de Joseph, dentro da filosofia, da contrologia, e essas duas técnicas, elas se conversam muito bem. Então, inclusive, os professores que fizeram aula aqui, a Fê, ó, que fizemos, lembra, Cássia? Sim! O Anderson, a Tamily, a gente fez uma prática com você, eles gostaram muito. Então, tem essa relação, é um trabalho bem legal, que complementa, eu acho que tem tudo a ver. Eu tô apaixonada. Eu quero já fazer uma aula. Que bom, Lu, eu fico feliz. Agora eu tô lembrando o Anderson eu vi, mas a Fê Marcondes eu não sabia que era ela, a Tami. A Tami, todos que eles joia, gente. Ficaram encantados. E são instrutores que já praticam Pilates há bastante tempo, né? Então é aquilo, é você trazer experiências positivas, é você somar, né? Exatamente, porque o que sempre me motivou, né, é ficar dentro da essência, né, Sim. daquilo que eu faço. Então, se eu estava fazendo Pilates, eu precisava estar na essência. E aí essa vontade de entender essa coordenação corpo, mente e espírito, né, que isso praticamente é descartado, né, assim, é esquecido. E essa questão é que sempre me chamou a atenção. E eu entrei no caminho da face, eu entrei não, porque eu falo que na realidade o universo foi me conduzindo, foi me mostrando, e eu só fui acompanhando o que eu estava recebendo de sinal. Seguindo os sinais, né? Porque eu falei, eu quero entender isso, como é que eu faço isso? Está faltando, eu senti uma inquietação no trabalho, e está faltando alguma coisa, aqui está corpo demais. Por mais que fala, aquilo que você falou no começo, concentra no exercício. Concentra. E daí? Como? Concentrar como? Respira. Como é que faz? Isso. Respira. Então, centraliza. Né? Aí você aí você vai além, né? Então você busca todo esse trabalho naquele corpo, mas você precisa oferecer, né, as possibilidades, né? Você precisa conduzir, né, da melhor forma. Então, e era isso que eu sentia, sabe, Lu? Que estava faltando um elo de ligação. Estava muito corpo, muito exercício, muito repertório. O que durante um tempo, para mim, foi muito bom. Mas começou a não fazer mais sentido, porque aí a gente começa a entender que a gente só evolui, só melhora quando a gente entende o holístico, quando entende o todo mesmo. O todo. Exatamente. E esse todo foi que eu descobri, né? Que isso eu falo que foi uma grande realização, sabe, na minha vida. Foi ter descoberto a forma, né? De trazer essa união de corpo, mente e espírito de uma forma que eu falo que o Ayama, ele é profundo, mas ao mesmo tempo ele é simples, porque a simplicidade da coisa me impactou, sabe? Meu Deus, a gente pode fazer muito, muito, muito por nós, de uma forma simples e fácil. Não precisa de florear demais, não precisa, né? Às vezes eu até brinco quando eu faço o curso, né? Que eu pergunto, eu gosto muito de conversar, por isso que eu sinto falta também do presencial, né? De poder instigar as pessoas conversando mais. E aí eu pergunto, né? Como é que a gente faz isso, por exemplo? Como é que a gente faz isso? O que eu faço aqui? Aí todo mundo fica assim pensando e às vezes dá uma resposta complicada. Eu falei, não, gente, vamos aprender aí no simples. Vai no simples. A resposta mais fácil está no simples. E esse conhecimento me trouxe.
E eu trago isso para o Ayama. É profundo, é consistente, mas ao mesmo tempo é simples e depende apenas da sua abertura para sentir e para desenvolver em você e transmitir para frente. E eu fico feliz, sabe, de ver seus professores aqui. Sim. E de ver aquela aula. A Lu me pediu para dar uma aula, gente, para os professores dela, e foi algo também muito gostoso, porque a Lu fez uma gentileza muito grande, deu de presente para os professores de final de ano, né? Sim, eu gosto de fazer essas surpresinhas e eles amaram. Foi legal. E eu, gente, eu não sabia que vocês não sabiam que eu ia dar aula para vocês, né? Não, não. E por isso que eu nem entrei tanto em detalhes com você. Foi uma surpresa. Porque, então... porque senão, assim, é a experiência, né? Porque a gente quer muito entender, o que é isso? Então, deixa eu ir lá ver que aula que eu vou fazer. Né? Então eu falei, não vou falar nada. Na hora eles vão perceber, sentir, é a experiência. Eles curtiram muito. A Amanda perdeu. E foi uma coisa gostosa, porque realmente, né? Eu não sabia, gente, que eles não sabiam. E aí foi na hora da aula que eu perguntei. Aí a Lu, não, Cássia, eles não estão sabendo, não sabem o que é. E aí foi muito legal, porque... eu dei uma primeira aula, foi como uma aula de apresentação que eu falo assim, né? Uma aula introdutória. E, gente, foi tão gostoso dar aula para eles. Eu acho que vocês lembram, né, gente? Como é que foi assim? Eu fiquei empolgada, eu fui empolgando, né? De ver uma turma tão boa praticando e assim, entendendo bem o que eu estava falando, a coisa foi fluindo gostoso. E no final, né? Os que eu gosto sempre de perguntar. Por que a gente tem que perguntar? Porque a gente tem que saber o que as pessoas sentiram para saber se o que eu passei tocou, né? Reverberou. E eu lembro do Anderson, a fala do Anderson. Cássia, eu estava com uma dor no pescoço, achei que eu nem fosse conseguir fazer. Poxa, e a minha dor no pescoço passou. Então, são respostas assim, simples, tá vendo? Simples e que, poxa, consegui ajudar, então foi muito bom. O Ayama ajudou. Foi uma prática simples, mas ela ajudou, né? Lógico que lembramos, fluiu muito. Que legal, gente. Espero que a gente faça outra, né, Lu? Vamos organizar outra. Esses encontros a gente precisa repetir, com certeza. Eu gosto muito, eu gosto de, como eu falei, trocar experiências. Eu acho que isso é muito importante. E é legal a gente se proporcionar também, né? Por isso que eu fiz essa superzinha para eles, porque a gente também merece, sabe? A gente merece receber a aula de outro instrutor também, né? A gente merece claro! Também, né? É muito, muito gostoso quando você faz aula com outro instrutor. Então, eles gostaram bastante. Queremos mais, vamos fazer mais. E olha, gente, sabe, né, vocês estão falando aí tanto no sentir, porque eu acredito que hoje, né, a vida como está, né, o nosso ambiente mesmo de vida, né, atualmente, ele está nos levando a entender a necessidade da gente voltar para dentro. A gente está muito para fora, né? E a gente precisa voltar para dentro mesmo, né? E essa é uma das grandes motivações para eu levar esse trabalho, para eu estar aqui e querer perpetuar o Ayama, justamente porque eu acredito que é um trabalho que se enquadra nas necessidades do século XXI. Sim, com certeza. Se a partir de agora a gente não tomar cuidado não nutrir esses pilares internos nossos, que são o emocional, o mental e o nosso espiritual, a gente pode sofrer mais do que deveria, né? Com os impactos de fora, com o estresse, com a ansiedade, com a preocupação, com o medo, com a insegurança, que são todos sentimentos que estão permeando, não a mim, não a você, não Belo Horizonte, não São Paulo, mas está permeando o mundo. E por isso eu acho que esse é o momento
da gente realmente buscar aquilo que pode nos dar mais sustentação, buscar esse equilíbrio interno e nós, né? Estou falando isso como pessoas, gente. Sim. Mas aí especialmente como instrutores, porque a gente trabalha com pessoas que nos buscam justamente para ajudar a resgatar esse equilíbrio através do corpo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, assim, nem sempre você vai estar no seu 100%. E nem sempre o seu cliente vai entregar o que você esperou, o que você, né? A gente sempre tem um objetivo, né? Com o cliente. Então, mas nem sempre ele vai estar ali entregando 100%. E a gente precisa saber realmente acessar de uma forma com muito cuidado e utilizando a abordagem mais adequada. Mas é importante que a gente identifique isso, né? Na certeza. gente e depois no outro. Eu acho que é isso, a gente tem que continuar com essa busca e esse autocuidado que você falou, eu acho que é muito importante. A gente precisa proporcionar mais isso para nós, né? Exatamente. E passar a entender o corpo, né, não como uma máquina que deve me servir, mas como um parceiro de vida. É meu parceiro, eu preciso dele para experimentar a vida, para sentir, para ver, né, realmente para experimentar tudo que a vida tem para dar para gente. Então, esse corpo, ele precisa, nessa relação de parceria, o corpo pode me devolver bem-estar, saúde, mas para isso eu tenho que fornecer a ele os instrumentos, né, necessários. E a gente, quando acorda para isso, a gente só tem a ganhar, né? Exatamente. E a proposta do Ayama, eu fico feliz que você, mais uma vez, você captou essa essência, né? E eu tenho certeza que você já está tirando proveito disso, como você já me falou, muito, né, no seu trabalho. Muito. Principalmente para mim, como eu falei, para mim está sendo maravilhoso, a experiência para mim, e com certeza eu vou compartilhar isso com as pessoas que estiverem do meu lado, como a equipe, como os clientes. Então, é muito legal a gente poder compartilhar o que a gente sente que faz bem para nós, né? Lu, minha querida, nós já estamos chegando aqui no final, está quase encerrando. Passa rápido demais, né? O papo, quando é bom, passa rápido. Muito rápido. Mas, assim, foi uma delícia conversar com você. Aliás, sempre eu já te falei isso. É verdade. Que eu adoro conversar com você, né? Foi mais um presente que eu falo que nesse trajeto aí de cursos, né? E de rede social, eu tenho sido agraciada com pessoas muito especiais, né? E você é uma delas, que dá uma satisfação da gente, enquanto profissional, poder compartilhar, poder conversar. Também você foi um presente para mim. Obrigada. Cássia, obrigada. Você também, agradeço muito a oportunidade de falar um pouco da minha experiência e também de estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto muito e acho que a gente tem muito essa conexão, né? Então, nesse isso aí. Então, acho que foi muito legal, tá? Obrigada pelo convite e vamos marcar mais encontros. Com certeza, com certeza. Nós vamos fazer isso. Eu vi sua mensagem, não respondi, que ainda não deu tempo, mas nós vamos agendar, não é? Com certeza, Cássia, vai ser um prazer. Lu, então uma boa noite para você. Obrigada. Gente, a todos vocês que estiveram conosco aí, fico feliz que nos acompanharam, que dividiram a noite aqui conosco, que vieram conhecer a experiência da Luciana. Muito obrigada e boa noite para todos. E amanhã a gente tem outra live aqui de apresentação. Eu acho que amanhã eu vou falar sobre os trilhos anatômicos, sobre e sobre a leitura emocional que os trilhos anatômicos trazem para nós. Massa. Então vai ser
Vai ser bem bacana. Então, espero vocês aqui novamente amanhã. Lu também está sempre presente, né, Lu? Com certeza. Amanhã estamos juntas e muita gente aí. Obrigada por quem participou, né? Os globais aí que estão com a gente. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui, Cássia. Obrigada mesmo, tá? Igualmente, minha querida. Beijo grande. Beijo enorme. Até a próxima. Até a próxima. Até breve, isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.